Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. Nessa edição tem um assunto especial. Eu recebo aqui o advogado Pedro Chalub, que é especialista em direito do trabalho. Vamos falar sobre essa questão da redução da jornada de trabalho. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação. Obrigado, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão recente, né, e tão importante para o nosso país. Pois é, o país, né, nessa divisão política que o país vive, vem um projeto de uma deputada do PSOL para a questão de redução da jornada de trabalho à escala 4x3. Diria até que é uma proposta ousada, mas quero ouvir especialista em relação a isso. Qual a sua visão enquanto advogado trabalhista em relação à proposta de uma redução tão drástica da jornada de trabalho? Tem ambiente político para isso nesse país? Arnaldo, hoje a gente tem uma jornada que ela é vulgarmente chamada de 6x1, né? Na verdade, a Constituição não estabelece 6 dias de trabalho, ela só garante um dia de descanso por semana, né? O descanso semanal remunerado, e atualmente a gente trabalha num módulo semanal de 44 horas. O que foi proposto pela deputada Érica Hilton é uma redução para 36 horas semanais. Então, é uma grande redução, né, com uma limitação também de 4 dias. Eu acredito que essa proposta, né, a emenda à Constituição não passe, pelo menos não dessa forma, mas talvez essa proposta traga um debate interessante. Se não for, por exemplo, a jornada 4x3, talvez uma jornada meio termo, né, 5x2, assim como muitas categorias hoje trabalham no Brasil com 40 horas semanais. Então, acho muito difícil passar, né, essa proposta agora. Ela acaba refletindo, inclusive, hoje, né, pelo PT estar no poder e tudo mais. Então, assim, se a gente estivesse num governo de oposição, né, num governo de direita, dificilmente isso passaria, mas do jeito que foi proposto, acho difícil, mas é possível que haja um debate e seja aprovado um meio termo. Agora, se a gente for pegar a CLT, quando ela foi criada, lá na época de Vargas, a gente vai ver que foi criada com 48 horas semanais. Quando vem a Constituição de 88, isso reduz para 44, que é o que está vigente até hoje, né? Quando você fala em 44, como você mesmo colocou, você coloca ali 8 horas por dia na jornada de trabalho, uma jornada intermediária talvez no último dia, que seria o sábado, digamos assim. Dividir 36 horas em 4 dias vai aumentar a jornada diária de trabalho, né? Teria que mudar muita coisa, então, em relação à jornada de trabalho. Isso, é verdade. Inclusive, a redação, ela não é muito bem redigida, né? Com todo respeito, essa emenda à Constituição, porque ela estabelece uma limitação de 4 dias na semana, de 8 horas, jornadas de 8 horas, mas estabelece um limite de 36 horas, né? Isso dariam 9 horas por dia se fossem 4 dias na semana. Então, se fosse respeitar as 8 horas diárias, a gente teria ali um módulo de 32 horas semanais e não 36, como do jeito que foi proposto. Então, se aprovada, independentemente se for aprovada para 40 horas semanais, né, 5x2, ou do jeito que foi proposto, 4x3, independentemente do tipo de aprovação, se houver uma alteração dessa, vai haver uma profunda alteração em todas as escalas de trabalho, remuneração, jornada do país inteiro, né? Porque isso vai mudar a escala. Assim, claro que existem muitas leis específicas para várias categorias, como, por exemplo, os empregados offshore, né, que trabalham 14 dias por 14 dias, em jornadas de 12 horas, e várias outras, né, como, por exemplo, do jornalista, que a gente conversou mais cedo, mas a jornada base teria uma alteração muito grande, então isso, com certeza, influenciaria na maior parte dos setores, né, então comércio, indústria, teria que haver um profundo estudo para que isso fosse aprovado do jeito que está sendo proposto. Tramitar na casa vai, né? Pelo que eu li até agora, já tem 200 assinaturas, são necessárias 171 assinaturas para que tramite no Congresso Nacional. Mas para aprovar uma emenda à Constituição, precisa de 2/3 da casa, então aí o número é um pouco diferente, precisa de muito mais gente aderindo.
Os deputados, a gente costuma falar que muita gente reclama do parlamento, mas o parlamento é o espelho da sociedade. Os deputados representam a sociedade. Lá no parlamento tem muita gente do setor produtivo. E o setor produtivo, falando de comércio, de indústria, é o principal afetado por essa medida, né? Isso, de alguma forma, na sua opinião, não vai pesar também um pouco nessa discussão? Muita gente que representa o setor produtivo está lá representado no Congresso. Não vai barrar um pouco isso? O impacto financeiro maior não vai ser para o governo. Com certeza o impacto financeiro maior vai ser para o setor produtivo, não? Com certeza. Essa disputa, né, capital e trabalho, talvez seja a disputa do século, né? Então a gente sempre vai haver esse antagonismo em relação ao capital e trabalho, que é importante. Então, da mesma forma que a força de trabalho é muito importante, porque sem o trabalho não há capital, a iniciativa privada também é muito importante. Não tem como você sufocar a iniciativa privada a ponto de você não permitir, né, que setores produtivos consigam, né, desempenhar suas atividades de forma saudável, lucrar, inclusive. Então, obviamente, a bancada, né, que representa os interesses do capital, com certeza vai ser contra, vai dizer que o país não vai ter força e que o país não vai conseguir sustentar uma jornada nesses moldes. É por isso que eu sempre enfatizo que tem que ter estudo econômico sobre isso. E, por outro lado, o trabalho, né, as pessoas que defendem o trabalho, com certeza vai dizer que, na verdade, o empregado ele tem que descansar, ele tem que ter mais lazer. Então, assim, é uma discussão que realmente nunca vai ter fim. Então, o empregado ele sempre quer trabalhar menos, né, e ganhar mais, e a empresa sempre, né, como ela tem um objetivo de lucrar, ela vai sempre querer que o empregado trabalhe mais e que ele receba menos. Claro que respeitando a função social da empresa e questões humanitárias e tudo mais, mas essa é uma discussão que é interessante o debate, porque sempre que a gente está diante, estou fazendo sempre esse contraponto, né? Será que o país consegue? Mas sempre que a gente está diante de evoluções aqui sociais, sempre o setor produtivo diz que o país não vai aguentar. Isso aconteceu com o 13º, isso aconteceu com vários outros direitos sociais alcançados ao longo do tempo. Essa reforma, eu falei que ela fere, digamos assim, diretamente ao setor produtivo, às grandes empresas, onde está a grande massa do país. Mas, de alguma forma, influencia também na jornada de trabalho do servidor público, ou são regimentos totalmente diferentes? Não, são regimentos diferentes. Então, quando a gente está falando aqui de empregados, né, seletistas, existe uma diferença muito grande entre o servidor estatutário, que existe uma lei específica que cria aquela função, né, que cria aquele cargo. Então, o servidor ele está sempre no regramento da lei própria que criou aquele cargo. Então, isso não afetaria. Mas, claro que esse clima político, se aprovado, né, para empregados em empresas que não sejam públicas, enfim, para empregados que não sejam servidores públicos, é possível que haja, né, por parte dos servidores públicos, uma discussão para que também melhorias sejam alcançadas no setor público. Então, isso acaba acontecendo aquele efeito cascata, né? Mas uma coisa não vincula a outra a princípio. Agora, essa questão da jornada, eu sempre tive uma dúvida em relação a isso, inclusive quando eu tive em posições de chefia dentro de algumas empresas. Essa escala do 6x1, esse 1, que é o que vale hoje, é a critério do empregador o dia dessa folga? O empregado tem direito a algum dia específico? Como que funciona nas regras atuais? Então, o que a Constituição fala é o seguinte: os empregados, existe uma limitação da jornada, né? Sempre que a gente fala de jornada, é sempre o período que ele trabalha durante um dia. Por isso que jornada diária talvez seria uma redundância. Então, jornada, 8 horas, e o módulo semanal de 44 horas. E aí a Constituição garante também um descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Então, a lei não obriga nem determina que esse descanso seja feito aos domingos, mas preferencialmente aos domingos. Então, se a gente tem uma limitação de jornada de 8 horas e um módulo semanal de 44, se a gente trabalha de segunda a sexta 8 horas, o empregado trabalhou 40. Então, muito provavelmente, aos sábados, ele vai trabalhar 4 horas para compensar. O que é muito feito no Brasil, a gente chama de semana espanhola. Então, o empregado ele trabalha 1 hora a
mais de segunda a quinta, ou mesmo trabalha alguns minutos a mais de segunda a sexta, proporcionalmente, para completar as 44 horas semanais e não trabalhar no sábado. O sábado é considerado dia útil, né? Então, por exemplo, tem várias empresas que funcionam sábado, domingo, só que não funcionam na segunda, por exemplo, o caso de vários restaurantes, bares e restaurantes. E aí, normalmente, nesses estabelecimentos é dado o descanso semanal remunerado às segundas-feiras ou às terças-feiras. Então, a lei, a Constituição, não fala sobre isso. Posteriormente, a jurisprudência, né, a forma como os juízes enxergam e julgam determinados casos, a jurisprudência hoje fala que pelo menos um domingo ao mês, né, no caso de homens, um domingo ao mês deve ser dado esse descanso semanal remunerado. Quando a gente fala de descanso semanal remunerado, porque o empregado mensalista ele recebe por 30 dias. Então, o domingo que ele descansa, ele também está recebendo. E, mais recentemente, esse ano, o STF decidiu pela constitucionalidade de um artigo da CLT que estabelece que as mulheres devem tirar ao menos 2 domingos ao mês no descanso semanal remunerado. Então, assim, a empresa pode estabelecer dias diferentes, mas respeitando esses critérios. No caso de mulher, 2 domingos ao mês, necessariamente, ela tem que descansar aos domingos, e no caso de homens, pelo menos um domingo ao mês tem que ser reservado a ele, sem prejuízo, obviamente, do descanso semanal que ele vai ter. Agora, voltando ao 4x3, obviamente que quando você muda a legislação trabalhista, todo mundo olha também como que funciona a legislação trabalhista em outros países, né? Ou as legislações trabalhistas dos outros países. Alguém tem uma legislação parecida com essa? Algum lugar do mundo tem esse 4x3? A gente não tem. Algumas empresas já fizeram essa experiência. Tem empresa que pratica 4x3. Depois, né, com o advento da pandemia, hoje várias empresas adotam o sistema, inclusive híbrido, mas que também não deixa de ser trabalho. Agora, na legislação do país mesmo, alguns países da Europa, vários não, mas alguns países da Europa adotam a jornada 5x2, mas 4x3 realmente nenhum país adotou como regra, mas isso tem sido cada vez mais suscitado, né? Esse é um debate que a sociedade como um todo, isso é algo que vem sendo discutido em vários países, talvez em razão da inteligência artificial, em razão também do advento da automação, né, de vários setores produtivos, e isso fez com que as pessoas, né, os trabalhadores, tivessem mais tempo livre e que não demandassem tantas horas de trabalho. Mas tem setores que não tem jeito. Então, por exemplo, um restaurante, se ele quiser ficar aberto, você vai ter que ter pessoas ali, não tem como, trabalhando na cozinha, servindo. Então, alguns setores demandam mais mão de obra que outros. E quando se levanta uma discussão desse porte, né, quando nós estamos falando aí de uma proposta de emenda à Constituição, de uma PEC que impacta na vida de muita gente diretamente, surgem os especialistas de redes sociais, né? E eu vi gente defendendo até que tinha que acabar com esse modelo nosso aqui de jornada de trabalho pela CLT e pagar horas de trabalho, como funciona, por exemplo, nos Estados Unidos. Qual é a sua visão enquanto advogado trabalhista? A gente já tem esse modelo, né, que seria o trabalho intermitente, em que o empregado ganha, além da hora dele, garantido o salário hora mínimo, né, também ele ganha a fração ali do 13º, férias, FGTS, todos os direitos dele garantidos. Então, a gente já tem esse modelo, é possível que as empresas adotem esse modelo de trabalho intermitente. Além disso, a gente tem também a possibilidade do trabalho parcial, então é possível que você contrate um empregado para trabalhar 30 horas semanais, por exemplo. Agora, em relação a emenda à Constituição, sempre que a gente fala de uma alteração na Constituição, isso acaba, se você obrigar, né, que todos os setores sigam essa nova regra de 4x3, isso pode representar, por exemplo, uma baixa na competitividade do nosso país. Então, é necessário que seja feito estudos econômicos para saber como que isso afetaria a economia. Claro que, se por um lado um empregado descansado, ele consegue ser mais produtivo, ele se adoece menos, se machuca menos. Por outro lado, a gente precisa entender a viabilidade. A minha opinião sobre isso
de fortalecer as categorias, fortalecer inclusive os sindicatos, para que as categorias, os empregados, negociem diretamente com suas empresas, não o empregado sozinho, mas o empregado na coletividade, junto com o sindicato, com todos os trabalhadores de uma empresa ou todos os trabalhadores de uma categoria, ele tem muito mais força para implementar alterações e criar benefícios. Eu posso citar alguns setores aqui que são super fortes, né? Como o setor offshore, como o setor bancário, que conseguiu ao longo dos anos diversas melhorias e diversos avanços sociais. Então, eu sou a favor de uma liberdade maior. Agora, se você coloca isso na Constituição, né, limita para que as pessoas trabalhem 4 dias na semana tão somente, e aí a gente teria que pensar, inclusive, nos reflexos disso. O direito do trabalho é muito dinâmico, então não significa que seria proibido trabalhar mais de 4 dias, mas significa que as empresas muito provavelmente teriam que pagar em dobro tudo que passasse, né? Então, haveria um impacto muito grande. Então, eu sou a favor de que seja feito, de que essa discussão seja feita com muita cautela, não 4x3, talvez algo em torno, se aprovado, algo mais brando, né, como 40 horas semanais, através de 5x2, e que essa discussão fique no campo particular, entre empresa e empregados, categorias aqui com sindicatos e empresas, que seja aprovada através de instrumentos coletivos e não via emenda à Constituição. Agora, uma mudança significativa dessa, Pedro, não pode também gerar, só abrindo um parênteses aqui, eu vejo muitas prefeituras comemorando a abertura de empresas. E aí, quando a gente vai esmiuçar os números dessas aberturas de empresas, na verdade, são aberturas de mês que começam para sair um pouco da informalidade ou até mesmo para voltar a prestar serviço para algumas empresas. As empresas não contratam mais pelo CLT e sim na pejotização. Não há um risco de mudar ainda mais, onerar ainda mais para o empregador na questão da CLT. Nós passamos por uma pejotização gigante no nosso país. Obviamente que há regras para pejotização, né? Não são todas as atividades fins, por exemplo, que podem contratar PJs. Mas, se vai mudar as regras podem mudar também para PJ. Não existe esse risco, na sua opinião? É possível. É muito comum que o legislador, ao realizar a proposta de uma lei, emenda à Constituição, ele tem um objetivo e a finalidade pretendida não seja atingida uma outra finalidade. Então, esse é um caminho possível mesmo, né? Ou a informalidade, contratação de empregados sem o menor registro, ou até a pejotização. Não que a pejotização ela seja ruim e tudo mais. Se ela for feita dentro da legalidade, né, aquele trabalho com uma subordinação que não seja acentuada, sem exclusividade e tudo mais, sem a pessoalidade, beleza. Agora, uma pejotização que visa simplesmente fraudar direitos trabalhistas já é uma pejotização ruim e é o que, com certeza, o legislador não quer, porque se uma vez o legislador quer que os empregados tenham direito a 4 dias na semana, uma vez que você contrata ele através de PJ, não há limitação nenhuma. E aí não há limitação em relação à jornada, não há limitação em relação a módulo semanal, não há descanso, não há qualquer tipo de direito que os empregados seletistas possuem. Então, isso é algo que pode realmente acontecer como reflexo. Agora, a gente está conversando muito, e o tom da nossa, muito numa linha de que a nossa conversa acaba levando que vai aumentar custo para o empregado. Nós estamos caminhando nessa linha. Mas há também uma outra leitura, né? O trabalhador que descansa mais, ele pode se ausentar menos por doença, ele tem um tempo útil para ele muito maior e isso pode se reverter em maior produtividade. Essa linha também passa pelo seu pensamento? Com certeza, com certeza. Um empregado que tem mais descanso, que tem mais tempo de lazer, ele se adoece menos, ele se machuca menos, porque o empregado cansado, você pega setores, né, como construção civil, o empregado cansado, ele acaba se machucando mais, isso é estatístico. Então, isso com certeza, o empregado, nos dias que ele for trabalhar, se houver uma redução da jornada, com certeza vai haver um aumento de produtividade nesses dias. Agora, a gente tem que pensar na realidade do nosso país, que é o seguinte, se você pega funcionários, né, empregados que trabalham 6 dias por semana e você reduz para 4 dias, eu não tenho dúvida de que grande parte
desses empregados irão procurar outros empregos. Então, pode ser que eles acabem se cansando mais. É o que acontece, por exemplo, no setor offshore, em que o empregado permanecer 14 dias em casa. Então, é muito comum que esse empregado não use esse tempo de descanso para descansar, que ele use esse tempo para empreender, fazer outras coisas. Então, muitas vezes, você reduzindo a jornada, você não vai ter o fim pretendido, como eu disse novamente, você teria. Mas isso, assim, claro, né, isso são projeções, pode ser que não aconteça exatamente isso, mas é possível que aconteça porque existe um padrão de comportamento humano, né, o que normalmente as pessoas fazem. Pedro, para a gente concluir nosso bate-papo, aqui bem curtinha a nossa conversa, vou resumir e quero ouvir de você se a minha impressão está correta. O Brasil, assim como todos os países do mundo, precisa rediscutir a jornada de trabalho, mas 4x3 não parece o ideal? Isso, exatamente. Acho que 4x3, nenhum país ainda adotou essa jornada como regra. Quando a gente fala quando a gente se posiciona, né, não significa que eu seja a favor da jornada 6x1. O que a gente diz é o seguinte: eu não quero obrigar que os empregadores estejam limitados, né, a ter os seus funcionários trabalhando somente 4 dias por semana. Então, isso pode ser negociado entre particulares. Acho que é interessante o debate, acho que a gente pode chegar no meio termo, acho que 5x2 seria interessante, 40 horas semanais, reduziria 4 horas, né, da carga semanal, e acredito que um debate nesse nível seja interessante, ou ao menos, pelo menos, fazer um estudo e realizar uma programação para quando isso pode ser aprovado, né? Talvez não agora, talvez daqui a alguns anos, em um meio termo. Obrigado, Pedro, pela sua participação. Só lembrando também que isso é um assunto que passa pelo Congresso Nacional. Você tem o trâmite dentro do Congresso e pode durar muito tempo de discussão ainda, né? Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigado, foi um prazer. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.